Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Direito nos Mínimos Detalhes e hoje eu trago para vocês 3 institutos importantíssimos de direito penal, que são anistia, graça e indulto. Quem é que já não ouviu falar deles, não é mesmo? E agora nós vamos trabalhar as principais diferenças e semelhança entre ambos. Vamos fazer aquele mesmo esqueminha que a gente se propôs. Vamos ler as frases e vamos explicar para vocês, ok? Ficando qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou enviem para o e-mail direitonosminimosdetalhes@outlook.com, que também vai estar na descrição do vídeo. Bom, iniciando, vamos começar com a anistia. A primeira coisa que vocês têm que saber é o que significa anistia. O que é anistia? A anistia, na verdade, ela é um benefício concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei complementar, se dirigindo a fatos, ou seja, fatos criminosos deixam de ser criminosos quando o Congresso Nacional faz uma lei, né, que daí no caso vai ser uma lei ordinária federal e, na verdade, tira o caráter de criminalidade daquele fato, ok? Então, portanto, a anistia, gravem bem, se dirige a fatos e não a pessoas. Essa é uma das principais diferenças entre indulto e a graça. Segunda coisa que a gente precisa saber também é que a anistia ela extingue todos os efeitos penais, sejam eles principais ou secundários, como no caso o efeito principal, o efeito penal principal é a pena. Então ela extingue a execução da pena e ela também extingue os efeitos penais secundários, como no caso, por exemplo, da reincidência. Mas os efeitos extrapenais, como por exemplo o dever de indenizar na esfera civil, permanece. Além disso, é importante a gente dizer que é um benefício coletivo, e isso acontece porque, como eu disse para vocês, ela se dirige a fatos e não a pessoas, portanto não há uma determinabilidade. A principal consequência dela ser um benefício que vai extinguir os efeitos penais, sejam eles principais ou secundários, é que se uma pessoa pratica um novo fato criminoso, ela não é considerada reincidente, justamente porque exclui tanto os efeitos penais principais, como no caso da pena, e os efeitos penais secundários, como no caso da reincidência. É importante a gente dizer também que existem diversas classificações para anistia, mas nós temos 3 grupos que são recorrentemente trabalhados pelos doutrinadores, que dividem a anistia em anistia própria e imprópria. A própria se daria no caso dela acontecer antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, e a imprópria aconteceria no caso dela se dar após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Além disso, nós também temos a anistia condicionada ou incondicionada. A condicionada ela se dirige justamente ao preenchimento de algumas condições, ou seja, o beneficiário, futuro beneficiário da anistia, deverá aceitar essas condições para que ele faça jus à anistia. Então, veja bem, dizem os doutrinadores que seria a única hipótese em que o beneficiário poderia recusar a anistia, porque basta que ele não preencha as condições, que ele não aceite as condições, que ele não será anistiado, ok? E a anistia incondicionada é aquela que não depende de nenhuma condição, da aceitação de nenhuma condição pelo beneficiário. E por fim, nós temos a anistia que se divide em anistia comum e anistia especial. A anistia comum se dirige a fatos comuns e a anistia especial se dirige a fatos políticos, ok? Bom, esses são as principais características da anistia. Agora vamos trabalhar rapidamente os institutos da graça e do indulto. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês aqui, para vocês não confundirem, tá? Porque existem muitos manuais de doutrinadores e até provas de concurso trabalham isso, dizendo que a graça, chamando a graça também de indulto individual. Então, se vocês ouvirem a expressão indulto individual, saiba que o examinador ou o doutrinador está falando de graça. E o indulto, propriamente dito, os doutrinadores, quando querem fazer essa diferenciação, dizem que é indulto coletivo. Então, nós teremos ambas as nomenclaturas para a graça.
graça ou indulto individual. E o indulto propriamente dito nós vamos chamar de indulto coletivo. Para não confundir a cabecinha de vocês aqui, nós vamos tratar a graça como graça e o indulto como indulto, apenas isso. Mas saibam, essa diferenciação é importante, ok? Bom, antes de nós adentrarmos nas principais semelhanças desses institutos, vamos trazer 3 principais diferenças entre eles. Primeira coisa, a graça, como eu falei para vocês que ela é conhecida como indulto individual por alguns doutrinadores, examinadores, ela é um benefício individual, ou seja, ela se dirige a uma determinada pessoa. Já o indulto, propriamente dito, também conhecido como indulto coletivo, ele é um benefício coletivo, ele se dirige a uma indeterminabilidade de pessoas. Não tem como eu saber quais são essas pessoas, porque são muitas, não é uma pessoa em específico. Além disso, cabe nos dizer ainda que, por ser a graça um benefício individual, ela deve ser requerida pelo beneficiário, pelo pretenso beneficiário. Já no caso do indulto, isso não é necessário porque ele é concedido de ofício pelo presidente da República. Além disso, cabe nos dizer ainda que tanto a graça quanto o indulto, eles são concedidos, como eu falei, pelo presidente da República, mas por um decreto. Então, por favor, não confundam com a anistia. A anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional e por meio de lei ordinária federal. Já a graça e o indulto são concedidos pelo presidente da República e por meio de decreto presidencial, ok? Além disso, há uma diferenciação aqui. Por quê? Tanto no caso da graça quanto no caso do indulto, apagam-se apenas os efeitos executórios da condenação. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram que quando eu disse que no caso da anistia os efeitos penais principais e secundários eram apagados? Ou seja, tanto a execução da pena, como no caso, por exemplo, da pessoa ser considerada reincidente, ela não seria considerada reincidente, apagaria a reincidência? Aqui na graça e no indulto isso não acontece. O único efeito penal que é excluído é o efeito principal, que é o efeito da execução da pena. Os demais efeitos penais secundários permanecem, ok? Assim como os efeitos extrapenais, como no caso do dever de indenizar, também continuam intactos. Uma coisa importantíssima, e eu peço muita atenção de vocês aqui, porque eu já vi diversas vezes sendo cobradas em provas de concurso, já vi inclusive em questões de OAB, tá? E muitas pessoas, colegas meus, até profissionais, quando estudava para a faculdade, vinha na prova da faculdade também essa questão, porque é uma pegadinha. Pode cair de 2 maneiras. Perguntas para você se o benefício da graça e o benefício do indulto são passíveis de delegação. O que você responderia? Existem perguntas cobrando apenas isso. Agora, existem perguntas cobrando quais seriam essas autoridades responsáveis por receber essa delegação. Primeira coisa que você tem que saber é que o indulto e a graça são passíveis de delegação? Sim. Se caírem na prova, vocês digam que sim, é passível de delegação. Agora, nós precisamos conhecer quais são essas autoridades competentes para receber essa delegação do presidente da República. As autoridades competentes são apenas 3. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministros de Estado, ok? PGR, AGU e Ministro de Estados. Não confundam isso, não esqueçam isso, porque cai recorrentemente em provas, ok? E por fim, cabe nos dizer ainda que assim como a anistia tem as suas principais classificações, como a gente viu, a graça e o indulto também. E basicamente a mais cobrada diz respeito ao fato de que tanto a graça quanto o indulto podem ser totais ou plenos como parciais. O que significa quando o indulto, a graça é total ou pleno? Significa que se exclui, se extingue a pena por completo. Já no caso do indulto ou da graça serem parciais, eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que não haverá extinção por completo da pena, não haverá a redução da pena ou a sua substituição. E aí é muito importante nos atentarmos para uma nomenclatura. Muitos manuais de doutrinadores, muitos examinadores cobram a expressão substituição de pena como comutação, ok? Só que muitas vezes eles não diferenciam, eles não diferenciam a redução da pena com a substituição da pena e acabam dizendo que ambas as hipóteses são comutação de pena.
Comutação de pena, na verdade, é uma mudança na pena. Só que pelo sentido, se a gente for pegar pelo sentido no dicionário do vocábulo, comutar significa trocar, substituir, que seria mais aconselhável ser usado para o caso de substituição da pena e não de redução da pena. Mas eu já vi muitos manuais, muitas questões de prova cobrando comutação de pena, tanto como hipótese de redução de pena, como de substituição de pena, tá bom? Fiquem ligados, então, nessas particularidades de nomenclatura que podem fazer sim com que você escorregue na hora de uma questão, ok? Pessoal, essas foram as principais características trazidas pelos 3 institutos do direito penal, anistia, graça e indulto. Se restou qualquer dúvida, por menor que seja, envie um e-mail pra gente que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, ok? O e-mail tá na descrição do vídeo. Se vocês preferirem enviar também as dúvidas pelos comentários, fiquem à vontade, ok? Se inscrevam no nosso canal, porque a cada semana a gente vai trazer novos vídeos aqui. Façam sugestões de temas, é muito importante pra gente, porque assim a gente vai vendo quais são os temas que vocês têm mais dificuldade, ok? Continuem ligadinhos no canal, dê o seu like aí e até mais. Bons estudos e até a próxima!